Vou chamar o Irajá. Vitor Irajá, as pressões nos preços de um lado, expectativa de juros mais baixos do outro. Essa inflação é resiliente, a gente falava disso ontem. E o mercado mantém a projeção de corte de Selic na próxima decisão do Banco Central. A gente pode acreditar em corte da Selic ou Gabriel Galípolo vai nos frustrar de novo, Vitor Irajá? Uribe, muito boa tarde a você e a todos. Uribe, está praticamente certo, né, que a gente vai ter um início no ciclo de cortes dos juros na reunião do finalzinho de março. A grande dúvida do mercado é acerca exatamente da magnitude desse primeiro corte. Há análises que vão para um caminho, para uma direção de uma aposta num corte de 0,25 ponto percentual, outras análises que giram em torno da possibilidade de um sinal mais claro, né, nessa tendência de uma redução da taxa básica de juros, apostando num corte de meio ponto percentual. Mas, como você trouxe para a gente acompanhou ontem a publicação dos dados de inflação oficiais do país no mês de janeiro, um dado que veio, né, com uma variação mensal de 0,33%, levando a inflação um pouco acima do que a gente acompanhou fechar no ano passado, né, para o patamar de 4,44%, acima do centro da meta de 3%, que é perseguida pelo Banco Central, mas dentro daquele intervalo de 1,5 ponto percentual que tolera-se que o Banco Central atinja a meta de inflação, para considerar-se isso, né? Agora, é curioso a gente observar exatamente esse bolsão de apostas do mercado, Uribe, porque a gente tem algumas sinalizações dadas pelo próprio Comitê de Política Monetária na última reunião de janeiro, falando exatamente sobre essa resiliência de preços bastante elevados, um mercado de trabalho bastante aquecido, a gente tem o desemprego na mínima histórica, né, como a gente tem acompanhado ao longo dos últimos dados publicados, sejam eles os dados oficiais de inflação publicados pelo BGE, seja o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mostra exatamente essa resiliência do mercado de trabalho, mesmo com um patamar de juros tão ostensivo. As apostas do mercado em torno exatamente do comportamento inflacionário giram em torno do fechamento do IPCA desse ano da ordem de 4%, né? O próprio Boletim Focus aposta tem apresentado, na verdade, projeções em quedas sucessivas, mas aposta agora no fechamento do IPCA em 3,97%, abaixo, portanto, do teto da meta. Mas a gente tem visto exatamente essa perspectiva de um encerramento de uma taxa de juros oficial do país ainda bastante alta ao final do ano. Isso porque o bolsão de apostas do mercado gira em torno ali de uma Selic terminal em 2026 entre 12% e 12,25%, que seria, é evidente, um alívio desse juro caríssimo que a gente paga hoje, mas ainda no patamar bastante elevado, né, de um juro de 2 dígitos, o que, na verdade, reforça exatamente esse posicionamento bastante conservador por parte do Banco Central, que tem reiteradamente afirmado que busca o centro da meta, de 3%. E se a gente olhar para quando o Banco Central endereça essa política monetária, a gente está falando do segundo trimestre de 2027. E de acordo com os dados do próprio Banco Central, Uribe, essa inflação está residualmente desancorada, né? Como chama-se o jargão no Banco Centrês, que na verdade gira em torno, né, exatamente dessa busca pelo centro da meta de 3%. Hoje, as projeções do Banco Central envolvem uma inflação nesse chamado horizonte relevante de 3,2%, o que denota ainda essa confirmação de um movimento bastante cauteloso por parte do Banco Central e também de Gabriel Galípolo, sobre quem a gente vai falar daqui a pouquinho.